suicídio, não são a fim de tentar suicídio. Eu acho que agora chega um momento, está chegando um momento que não dá mais para fazer a política do avestruz. A dependência química atinge todas as camadas da sociedade, sempre acarretando consequências desastrosas. O quadro se torna ainda mais grave quando o dependente é um profissional de saúde com facilidade de acesso às drogas. A doença afeta a capacidade de integração social e acaba levando à morte quando não tratada a tempo. A primeira medida para se combater esse mal é enfrentá-lo sem hipocrisias. O médico dependente deve ser encarado como um ser humano passível de falhas. O tratamento possibilita o controle da adição, permitindo inclusive uma vida profissional normal. O Medicina Brasil de hoje vai falar dos malefícios da dependência química. Você vai conhecer médicos que conseguiram escapar da dependência e algumas opções de tratamento no nosso país. Medicina Brasil está começando. Aparentemente, a incidência de dependência química em profissionais de saúde não chega a alarmar. Mas é muito mais grave pelo fato de que o desvio de conduta das vítimas terá reflexo imediato sobre seus pacientes. No caso do alcoolismo, as estatísticas americanas mostram que a ocorrência entre médicos é semelhante à da população em geral, entre 10% e 30%. Mas os médicos são a categoria profissional mais exposta a contrair a dependência. Meu nome é José Aristides, né? Sou dentista. Eu estou formado há 20 anos, me formei em meados de julho de 78 e estou com 44 anos. 44 anos, né? Já que a gente está falando de dependência química, de droga, eu considero o álcool uma droga. Para mim, não que ele seja propriamente uma droga, para mim foi uma droga. Trágico, né? Depois de um certo tempo você descobre, a coisa vai se agravando, a vontade sempre fica mais forte, né? De beber e coisa e tal. Eu joguei 20 anos fora, eu tive tudo, né? Eu tive tudo. Eu só perdi tempo, o álcool só não me trouxe nada. Os prazeres foram efêmeros, né? E os problemas muito grandes, os problemas são eternos. Álcool é uma droga, né? Porque as pessoas, a maior parte das pessoas experimentam com álcool ocasionalmente, mas tem um grupo de pessoas que consomem álcool de uma forma excessiva, né? Ou com uma forma de risco, a gente chama, ou até aquelas que ficam dependentes do álcool. A nicotina, né? Que é a droga padrão de produção de dependência. Se você for ver, 90% dos fumantes são dependentes, né? Que começam a fumar pela manhã e fumam um cigarro cada hora, né? Droga também é cocaína, aquela pessoa que usa ou faz abuso, claro, de cocaína. Como droga também são os calmantes, né? Como os benzodiazepínicos, quando são usados de uma forma indiscriminada. E a gente descobre que o álcool em si não está te fazendo bem, né? Aí a gente quer parar, quer ter uma maneira, vai se tentando de uma série de outras maneiras. Não, vou tomar um copinho, vou me embora, né? Mas um dia ou outro você consegue agir dessa forma, né? Mas de repente tu dá um tranquinho, tomou um, né? Às vezes se controla, outras vezes não, e depois pronto, vai embora. Aí não para mais, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela considera as dependências, de uma maneira geral, como doença. Ela faz parte do CID-10, né? Que é o Código Internacional de Doenças, né? Então, dependência, essa ideia de que você se envolve de uma forma disfuncional com uma droga. Em muitas das outras oportunidades, em etapas do alcoolismo, né, eu tive amnésia, mas ultimamente vinha com uma frequência muito grande. Eu chegava em casa, eu chegava no consultório, no trabalho e não sabia, eu já não questionava mais como chegava, né? Eu sabia que cheguei e era o bastante, e vivo, né? Vivo, ainda vivo. Perdia troço, chegava sem sapato, né? Descalço, né? Ou acordava em sarjeta, né? Acordava em botequim na rua, era assaltado, roubado. E achava que isso é normal, né? O alcoólatra é difícil até a gente admitir que a gente seja alcoólatra, né? Ele acha que ele não consegue operar bem, eu tenho pacientes assim, se não tiver sob efeito da droga. Ele não tem mais tremor, mas ele, na hora que ele vai abrir
a barriga do paciente para operar, ele fica fraco, ele fica inseguro, ele fica instável. Ele não está trêmulo por causa de abstinência, ele está trêmulo porque ele tem medo de errar. E se ele tiver tomado alguma coisa, bebido um pouco no vestiário ou usado a droga injetável, aí ele opera bem, aí ele fica bem. Por isso que a desintoxicação é a parte fundamental. Não é tudo, mas é o que começa, muitas vezes, o tratamento de uma forma mais intensiva. Existem muitos médicos que se drogam antes de entrar numa sala de cirurgia? A pergunta é difícil. Não existem muitos médicos, mas existem alguns médicos. De cada 5 pacientes novos, 1 é médico. E daqui a 10 dias, 5 dias já recuperou. Fisicamente recuperou, mentalmente também, vou tomar mais umazinha, vou me controlar. Não controla, não existe isso. Os danos, a maior parte das vezes, são reversíveis, né? O que muitas vezes não é tão facilmente reversível são os danos sociais que o médico vai acumulando ao longo da sua carreira, né? Se ele começa a consumir drogas e perdura por um período longo, ele vai tendo uma série de danos. Ele vai perdendo oportunidades na sua carreira, ele vai perdendo a sua situação familiar, a sua estabilidade social, né? Vai perdendo uma série de coisas, não só do ponto de vista físico, né? E que isso demora mais para a pessoa recuperar. Eu não trabalhava, não dava. Os dias que eu gritava, não dava para atender. Eu chegava e trancava, tocava uma campainha, ligava, desligava até a luz para a campainha não atrapalhar. E não atendia. Isso aí, que é isso? Que profissional é esse, né? E a gente achava que estava tudo bem. Não adianta falar, não, mas ele faz isso melhor sob efeito do álcool. Não lhe é autorizado esse tipo de atitude, esse tipo de prática em respeito à vida dos outros. Quer dizer, o paciente não está autorizando o médico a operá-lo sob efeito do álcool, sob efeito de outras drogas. Não existe esse compromisso. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos indicam que os médicos são a classe profissional mais exposta a contrair a dependência química. Entre eles, a anestesiologia é a especialidade com maior prevalência de dependentes químicos, seguida da medicina interna. As drogas mais consumidas são de longe o álcool e o tabaco. No Brasil, 1/4 dos médicos são dependentes do cigarro. O perfil do adicto, basicamente, ele é fundamentado em egocentrismo, onipotência, né, e uma grande fragilidade para lidar com situações de perda e situações de pressão social, familiar, financeira, né? Então são pessoas emocionalmente muito vulneráveis, ao mesmo tempo que transparecem ser pessoas extremamente onipotentes e arrogantes, mas que por dentro, não é, são pessoas extremamente frágeis e muitas vezes bastante sensíveis, né? O primeiro passo foi a instalação de uma linha telefônica para os médicos ou seus familiares se aconselharem com especialistas. Esse pode ser o início do tratamento de um dependente químico. Esse projeto a gente está tentando facilitar o máximo possível o acesso de alguns colegas a algum tipo de informação ou de tratamento especializado nessa área, né? Porque a gente viu que uma parte do problema tem a ver com desinformação. A gente busca, ao contato telefone, oferecer uma solução mais rápida. Porque a pessoa que liga muitas vezes, ela está com uma situação meio de desespero, né? Então ela precisa de uma solução rápida, né? Do que a gente, às vezes, a solução mais rápida e a que a gente acha mais efetiva é se a pessoa pudesse vir até nós. E quando não pode vir de alguma forma, a gente pode indicar algum colega que a gente conhece no interior de São Paulo, mais perto, né? Porque essa rede a gente já tem mais ou menos informalmente ela estabelecida. Então a gente oferece o nome de algum outro colega mais próximo deles. Cada caso é um caso, né? Não pode falar de um tratamento igual para todos, mas fundamentalmente a gente vai estar dando uma orientação em relação especificamente à dependência para esse colega, né? O tratamento de dependência química hoje é uma combinação de estratégias, né, que a gente chama, né? Então pode ter uma estratégia farmacológica, onde você usar eventualmente alguns tipos de medicamentos que possam ajudar no processo da pessoa se livrar da droga, né? Quer dizer, essa é uma das estratégias, né?
E aí tem outras estratégias que a gente chama de psicológicas, né? Assim, que fundamentalmente visa aumentar a motivação da pessoa a se livrar das drogas, né? A pessoa vai ter que se convencer que ela é capaz de parar com as drogas, que ela é capaz de encontrar soluções para a sua vida muito mais harmoniosas sem a droga, né? Então é todo um processo. Está chegando um momento que não dá mais para fazer a política do avestruz, né? Que apesar do médico ter essa imagem social boa, nós temos esses problemas e que uma atitude positiva, né, e aberta é a atitude mais saudável para a gente comunicar à sociedade que nós, médicos, ao lidarmos com a dependência química, nós estamos numa postura aberta, não temos nada a esconder, e como ninguém, independente químico, deve ter nada a esconder, deveria ter uma postura mais pragmática. Os outros países desenvolvidos toleram muito menos do que nós, um colega médico dependente de uma substância, né, que eles têm uma tendência de oferecer muito mais precocemente um tratamento mais organizado. Na Inglaterra se comunica ao Conselho Regional, né, e o Conselho Regional indica uma equipe de 3 colegas daquela região que essa pessoa vive para fazer um primeiro contato. O médico pode voluntariamente se falar, eu vou me tratar, eu vou tratar com tal pessoa que vai estar interagindo com esse médico, né? E aí, eventualmente, pode passar ao largo assim, da estrutura do Conselho de Medicina, né? Se ele não aceitar isso e continuar fazendo uso de substância, o Conselho vai indicar um tratamento compulsório para ele. Se ele não tiver se engajado nesse tratamento, ele eventualmente fica afastado de exercer a medicina. Ele pode ter um afastamento temporário, até ele se tratar inicialmente, e aí ficar ainda sob alguma vigilância, né, ou sob algum tipo de controle. Acho que a palavra controle é um pouco melhor que vigilância, né, por um período, às vezes, até bastante longo, né. Nos Estados Unidos também tem um sistema parecido com isso. O médico, às vezes, fica sob um cuidado compulsório, né, e, às vezes, até em algumas circunstâncias, por exemplo, quando ele usa substâncias opiáceas, por exemplo, analgésicos, opiáceos, às vezes tem que fazer exames de urina com uma certa regularidade, até para mostrar que ele não está consumindo a droga. Essa atitude, ela não é uma atitude repressora, né? Ela é uma atitude de cuidado. Nós não temos estatísticas sobre esse problema entre os profissionais. Sabemos que ela atinge um percentual significativo nos Estados Unidos, Inglaterra, que tem acompanhamento, eles têm estatísticas, têm programas, mas no Brasil, infelizmente, nós não temos ainda o dimensionamento do tamanho do problema. Mas sabemos que ele existe, ele é real, ele surge com uma certa periodicidade, seja nos conselhos regionais como no Conselho Federal. Ela não escolhe pessoas nem profissionais, né? Portanto, não é pelo fato dele ser médico que ele está isento, eventualmente, de ter esse tipo de problema. A gente sabe que isso acarreta 2 problemas para o profissional. Um é a própria dependência que ele já tem. A outra vai ser o problema social dele ter que suspender o seu trabalho, né? Os seus meios de subsistência, quer dizer, você, ao tentar corrigir um problema, você também, nós sabemos, temos consciência disso, você está trazendo um outro para ele, né? Então, o ideal é que você interfira nessa questão antes de chegar nesse grau de propostas, né, de você ter que fazer uma intervenção mais dramática aí na vida da pessoa. No próximo bloco, você vai ver a importância de se admitir a doença, o papel da família e dos colegas na recuperação. A gente volta já já. Uma das principais características da dependência química é a negação de sua existência associada a mentiras e racionalização. Por isso, conseguir que o dependente aceite tratamento é o primeiro passo para a sua recuperação. Uma abordagem humana, sem preconceito, pode diminuir a resistência. De fato, o vício é uma doença como outra qualquer. A família e os colegas têm também um papel fundamental.
amigo de ginásio, né? Pessoas que eu já havia comentado, uma pessoa que já queria, pô, Zé, você quer ir no AA, vai no AA, experimenta, né? Vamos ver. Se tomar mais essezinho aí enquanto eu penso no assunto, é isso aí. O bêbado ainda é debochado, né? É arrogante, né? A gente ganha de Monteiro Lobato, tá entendendo? Que a gente inventa de história, bota Janete Claire, Monteiro Lobato, tudo no chinelo. Aí você inventa uma desculpa para encobrir a outra desculpa, que é mais uma mentira, e por aí vai, né? Quase todos chegam aqui para mim e falam, tem um problema, tal, uso de álcool. Eu não. Eu paro de beber quando eu quiser. Só esse ano de 98 eu já parei de beber 5 vezes. Ele se comporta idêntico com o paciente comum, só que ele tem o verniz de uma pessoa que sabe um detalhe a mais e não consegue casar de uma forma racional o que ele sabe a mais com a parte sentimental dele que está comprometida. Antes da faculdade já fiz 18 anos, já saía para eu sempre fui miúdo, né, pequeno, né? Tinha arroz de garotinho, chegava no boteco, o galego lá, tem documento? Você tem documento ou não sirvo? Eu achava aquilo mal barato, né? Tomar uma cerveja no meio dos mamães, galalau. A gente faz muita festa, talvez, tem muito álcool, mas as pessoas passam por muito estresse a semana inteira, chega no final de semana quer relaxar mesmo e acaba consumindo, sabe? O consumo de drogas é preocupante entre os jovens. Nas universidades, todos conhecem pelo menos um caso de dependência química. Eles bebem, não é porque é gostoso, bebem para ficarem embriagados, precocemente. Existe uma competição no estado de São Paulo chamada Intermed, a abreviação de Interfaculdades de Medicina. Olha, as histórias são clássicas. Eles sabem que eles vão passar aquela semana fazendo esportes e bebendo, usando drogas. Então, em cada carro, muitas vezes tem uma rede, essa rede de praia, porque sabe que na República, ou no hotel onde eles vão ficar, eles vão beber muito. E alguns vão poder entrar num quadro chamado coma alcoólica. E quando a pessoa fica em coma alcoólica, que é o estágio anterior da morte, é muito difícil de pegar no braço e levar até o pronto-socorro para tomar uma glicose, para ter algum cuidado médico. Então é mais fácil colocar dentro de uma rede. Quem bebeu menos vai na frente, quem bebeu menos vai atrás, segurando o outro que está já num coma alcoólico. E essa pessoa, às vezes, está quase que morrendo. A gente está acostumado ao hospital, entendeu? Então, é a coisa mais normal do mundo, algum amigo passar mal, chegar lá para algum outro amigo que está atendendo, tá passando mal, né, não sei o que e tal. Então, não é um acesso difícil para cuidar, mas eu não acredito que ninguém beba só porque sabe que vai ser cuidado, né? Mas existe esse sossego. Entre os universitários, os alunos do curso de medicina se destacam pelo alto consumo de drogas. Estatísticas comprovam que o uso de substâncias aumenta com o passar dos anos. Para 90% deles isso não vai ter problema algum. Para 10% isso pode levar a um quadro de dependência. O psiquiatra Arthur Guerra trabalha com dependentes químicos. Ele coordenou uma pesquisa sobre o uso de drogas nos cursos de medicina de São Paulo. Foram ouvidos 6.000 alunos. Álcool, maconha, tabaco, solventes e diazepínicos são as drogas mais consumidas. Os estudantes de medicina consomem doses muito superiores às consumidas por alunos de outros cursos. O pior é que esses alunos, daqui a algumas semanas ou alguns meses, eles não são mais alunos, são médicos. Se o aluno, naquela hora então já o futuro médico, não puder dar esse modelo de saúde, é muito difícil dele poder cuidar do paciente com eficiência. Por isso que nos preocupa esse assunto sobremaneira. A mais utilizada de longe é o álcool. Como o álcool é um depressor, ele interfere na formação de RNA mensageiro. E com isso, então, esse RNA mensageiro não consegue ser incorporado, não há o chamado template, a matriz disso, e a pessoa, então, perde memória. O alcoólatra crônico, ele tem áreas do cérebro que são brancas. Se você fizer a tomografia ou ressonância magnética do cérebro, você vai ver que tem áreas, lacunas. Essa área do neurônio, que era massa cinzenta, acaba sendo áreas ficando cada vez mais fina e acaba, então, não desempenhando sua função, que é justamente de raciocínio ou de coordenação da atividade motora, psicológica, psíquica ou mesmo sensorial. O álcool tem malefícios não apenas no cérebro, onde é a parte mais gritante,
mas afeta o coração, o pâncreas, o fígado, a suprarrenal, o testículo, o ovário, a musculatura, a tireoide. Talvez a única parte do corpo que o álcool tem menos efeito, provavelmente é o osso, a ação direta. Mas ele vai afetar indiretamente o osso, porque ele acaba interferindo no metabolismo de cálcio e de fósforo. E, obviamente, nós sabemos que as pessoas que são alcoólatras têm uma tendência à osteoporose também. Tem dois tipos de perfil de consumidor. Aquele que está querendo para segurar o plantão e aquele que, depois de dar tanto plantão, está querendo para se segurar na festa. Então, esses das festas, com certeza, eles são mais ocasionais. É uma coisa que acontece vez ou outra. Agora, eu acho que os que usam para segurar plantão que é o perigo, porque se dá muito plantão e acaba ficando dependente mesmo, porque o produto, a anfetamina, causa dependência química. A anfetamina tem uma composição semelhante à adrenalina, à noradrenalina, que nós sabemos são neurotransmissores. Só que diferente da adrenalina e noradrenalina, que são rapidamente destruídos na hora que passar pela sinapse neuronal, a anfetamina ele tem uma estrutura quase semelhante, só que ele não é destruída. Então ele fica estimulando o sinapse, né, o neurônio, continuamente por horas e horas. O cérebro vai acostumando com as doses usuais, necessitando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Isso não acontece nas outras regiões ou outros organismos. Então, o coração, ele não tem essa taquifilaxia. Então, se a pessoa tiver que usar anfetamina cada vez mais para ter um efeito estimulante no cérebro, essa dose pode chegar a ter um efeito tóxico sobre o coração. E aí, então, precipitar uma arritmia cardíaca ou até por aumento do consumo de energia, pode precipitar até um infarto agudo do miocárdio e uma parada cardíaca instantaneamente. Muito estresse, o pessoal fica nervoso e fuma feito louco. A nicotina é o principal veneno, vamos dizer assim, que leva à hipertensão, certo? Leva a alterações cardíacas, leva a alterações coronarianas, e é por causa disso que a associação de nicotina, uso de nicotina, acabam sendo a principal causa de hipertensão em homens e infarto e doença cardíaca. As estatísticas também mostram que entre os profissionais de saúde, as mulheres consomem mais tranquilizantes, principalmente as plantonistas. Os benzodiazepínicos viciam e muito. Aliás, é a classe de substâncias de maior venda, o que de maior incremento de venda nos últimos 15 anos no mercado farmacológico. A própria pressão do trabalho e a solidão em que o médico vive, né? O médico, como sendo uma pessoa vista, né, sendo uma pessoa exclusiva, vamos dizer assim, uma pessoa mais próxima de Deus, vamos dizer assim, né, que tem esse poder da cura, né, isso faz com que ele se isole um pouco da sociedade. O médico é tão ligado na sua atividade, ele tem tantas responsabilidades, o senhor praticamente da vida e da morte, decisões toda hora, que para um ser humano, um mero ser humano, às vezes o peso é muito grande, então ele não consegue dormir. Que importância tem se eu usei opiáceo, se eu usei cocaína, se eu usei álcool, né? Mas, enfim, eu passei por quase todas. Foi um período aproximadamente de 20 anos que eu consumi vários tipos de droga. Hoje, o anestesiologista José Antônio Ribeiro dirige uma clínica de recuperação de dependentes químicos em São Paulo. O tempo médio de tratamento é de 4 meses. O índice de sucesso é em torno de 60%. O nosso princípio, os nossos princípios de tratamento, eles são pautados basicamente em 3 coisas: na honestidade, na disciplina e na humildade. É isso que nós trabalhamos aqui, né? Tudo fundamentado na filosofia de Alcoólicos Anônimos. Ele resgata aquilo que ele perdeu, aquela pessoa que gostava de si, né? Até porque, para a gente gostar do outro, tem que gostar da gente, não é verdade? Um ponto fundamental no tratamento é a participação dos familiares. Esse equilíbrio do familiar é muito importante. Ele estar tratado é muito importante para esse dependente ter um apoio, né? Mas se ele não está tratado, ele provavelmente vai atrapalhar o processo de recuperação. Graças a minha mãe, a meu pai, a meu irmão, né? Às vezes as pessoas não me perguntam, né? Você tem irmão? Não, não tem irmão. Eu tenho um presente de Deus, né? Me sobrou na minha família, que é reduzida.
sou solteiro, me sobrou um irmão, né? Uma pessoa maravilhosa. O processo de recuperação exige, antes de mais nada, um querer muito profundo. Meu pai faleceu recentemente, mas ele ainda teve o prazer de me... Prazer, se é que eu posso colocar assim, isso é um prazer. Eu acredito, uma satisfação, pelo menos um... Não sei, uma tranquilidade até dele partir, né, e me deixar sóbrio, né? O indivíduo chega a um determinado momento do seu tratamento que ele diz, agora eu quero. E hoje, né, basta. Minha mãe, eu acho que acima de tudo minha mãe, mesmo depois da passagem dela, né, eu acho que foi um compromisso forte aí que eu tenho em relação à minha mãe. Com certeza ela me ajudou. Talvez tenha sido ela que me colocou num caminho de um grupo de ajuda, né? Essa reconquista é longa, é cansativa e ela demanda muita paciência e muito esforço, né? Muito mais compreensão do adicto do que da própria sociedade. Até porque a sociedade, ela não tem um conhecimento profundo do que seja a dependência, né? Veja isso aí. Tá difícil, tá difícil, mas estaria... Eu nem sei como estaria, se estaria alguma coisa. A gente tem muitos planos, né? Tentar voltar a estudar, fazer um pós-graduação, ainda passa pela cabeça, né? Mas vamos ver, tudo tem seu tempo, né? No próximo bloco, um debate com médicos que lidam com a recuperação de colegas dependentes químicos. Você vai assistir agora a um debate com médicos que se dedicam a estudar e tratar a dependência química. A coordenação é do psiquiatra João Carlos Dias da Silva, chefe do setor de alcoolismo do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Medicina Brasil de hoje continua a abordar a questão da dependência química entre os profissionais de saúde. Nós vamos receber hoje a doutora Alexandrina Meleiro, ela é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sua tese é relacionada ao médico como paciente, as dificuldades que o médico tem de se colocar como paciente. E o doutor João Scherker, nefrologista, professor de medicina da Universidade Federal e da Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo e bem como da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Ele coordena um projeto piloto para o tratamento de profissionais de saúde que fazem uso indevido de substâncias psicoativas e esse projeto está sendo implantado pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo e pode e deve ser expandido para outros estados. Vamos começar com a doutora Alexandrina, perguntando quais seriam as maiores dificuldades para o médico se colocar como paciente, em especial na questão do abuso de drogas. Isso é uma coisa importante, né, para os colegas que estão nos ouvindo, de que sempre nós, ao entrarmos na faculdade, nós aprendemos que o médico é forte, ele é ativo, é como se ele só pudesse cuidar da pessoa doente. E há um choque grande quando ele se confronta com a própria doença ou com um colega doente. E no caso da dependência de droga, isso assume aí uma importância maior. Por quê? Raramente a pessoa dependente de droga, ela percebe isso. E quando vai se falar com um colega de que ele está abusando de determinada droga, isso se torna um pouco mais complicado. Ele não reconhece, ele não aceita ajuda. Então, a dificuldade que se tem, né, o médico, de ele sair do papel de profissional e para um papel de paciente, eu chamo assim o papel horizontal, ele sair do papel vertical, é difícil. Então, isso acaba trazendo alguns transtornos e é isso que a gente vai estar começando a falar aqui hoje. Então vamos começar abordando exatamente essa questão, João. Você que está implementando na prática a tese da Alexandrina e sabemos que essa questão da negação é uma questão muito forte na dependência química. Como tem sido essa experiência no Espírito Santo? Bom, muito obrigado por vocês terem me convidado. É um prazer estar bem acompanhado aqui hoje. A negação é talvez a característica mais evidente, mais sensível, mais visível em qualquer dependente.
quando se trata do médico, a negação, eu diria, ela é multiplicada por fatores tais como tabus. O médico é um indivíduo que a gente considera, a sociedade nos considera como pessoas capazes de tratar de tudo e não de ter doença, como a doutora falou. Mas o que está se passando no Espírito Santo, e hoje também em São Paulo já tem um projeto em andamento, é que os companheiros, os colegas nossos, já sabendo, viu, que nós estamos prestando essa forma de consultoria e auxílio, eles já têm vindo por própria vontade, entendeu? Já, ou por imposição de família, etc. Ou quando, eventualmente, eles são indicados, entre aspas, sugeridos. Em alguns casos, próprios juízes mandam para nós, né? Como eu sei que tem alguns casos em Recife, tem alguns casos em Mato Grosso do Sul e outros estados, nós temos lá também. E aí o sujeito fica na situação, o colega fica ou trata ou é punido. E nós não gostamos de punição para nenhuma doença. Eu não posso mandar prender um diabético porque a glicose dele está em 800, né? Então nós vamos tratar do colega. E naturalmente, se ele decidir continuar o tratamento, ele vai ser recuperado e vai voltar a ser um membro útil à sociedade. E, em geral, cresce. A dor faz a gente crescer, o sofrimento faz a gente crescer. Você abordou algumas questões relacionadas a, digamos assim, determinados limites que são impostos até por ordem legal. E eu perguntaria, Alexandrino, então, considerando esses fatores que ele colocou, se no teu modo de entender existe alguma diferenciação, se o médico exerce a sua função em uma instituição, né, ou qual seria a dificuldade, se ele não exercer essa função numa instituição, qual seria a dificuldade de abordagem com esse tipo de médico que trabalha, vamos dizer assim, de uma maneira mais autônoma, mais desvinculada da instituição? Isso é importante porque, assim, o médico, quando ele está no hospital, às vezes as próprias pessoas que estão à volta, outros colegas, diretor do hospital, corpo de enfermagem, acaba não percebendo de que ele está, ou se percebe meio que negligencia o que está acontecendo com o colega. Então, acho que é importante o programa estar colocando isso ao ar. Inclusive, assim, até às vezes a família se percebe, seja esposa, seja filho, seja mãe, pai, pessoas um pouco mais afastadas, qualquer pessoa que perceber que o colega médico não está bem, não está na sua capacidade de desempenho, deve orientá-lo a procurar ajuda. Como o João acabou de falar, nós não queremos punir, e sim alertar, pois assim, é um desperdício humano o médico que estudou anos, que se preparou para ajudar a humanidade, ele acabar não recebendo ajuda. E é um desperdício humano também se ele assim fizer esta prática não adequada. Então nós estamos vendo que existe a questão da negação aliada a uma prática que é a prática de curar, é a prática de prescrever, o que de uma certa forma está me passando aqui por vocês dois, que isso facilitaria o acesso à questão das drogas, principalmente as lícitas, as drogas de prescrição médica e que podem causar dependência. Nesse aspecto, João, você acredita que existe alguma especialidade onde haja maior prevalência, talvez por maior acesso ou por maior dificuldade emocional do desenvolvimento da sua atividade? Prevalência, sim. Incidência, eu não tenho certeza. A prevalência, ou seja, a percentagem de médicos especializados em determinadas áreas é maior do que em outras, em termos percentuais. Então, vou citar, por exemplo, o caso do anestesiologista, que tem um acesso muito fácil a drogas de extremo poder sedativo e, por questões as mais variadas, que eu não sei se cabe aqui hoje discutir, eles acessam essas drogas e utilizam essas drogas e tornam-se dependentes. Então, você vê em muitos serviços os anestesistas são considerados em segundo ou terceiro lugar em percentual, mas vamos tomar por base, nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto o anestesista ocupa um segundo ou terceiro lugar em percentual de tratamento, a medicina interna vem antes e outros, eles representam apenas 3,5% da população médica registrada na Associação Médica Americana. Então, a prevalência é maior entre eles, eventualmente entre médicos que tratam de ginecologia, obstetrícia, psiquiatras e tal. É menos visível entre os cirurgiões. Inclusive, os residentes que estão fazendo cirurgia são menos expostos ou se prescrevem menos. Mas quando o colega médico, um de nós, ultrapassa eu diria assim, o degrau da censura de se autoprescrever, ele deu um passo muito grande em direção à morte, viu? A destruição familiar, a destruição comunitária e a destruição da humanidade. Porque, não é? Então, nós médicos também somos assim, todos esperam de nós
conselhos, né? Nós sabemos que nós temos vamos dizer, uma espécie de responsabilidade, até na condução, várias vezes, de equipes multidisciplinares. Eu perguntaria a Alexandrina se nessa questão da equipe multidisciplinar você veria alguma diferenciação na abordagem, ou vamos dizer, até para assumir a questão da doença, entre os diversos profissionais que atuam na área de saúde, mais especificamente junto ao médico. Veja bem assim, quando a gente fala na equipe multidisciplinar, eu gosto de trocar a palavra multidisciplinar por interdisciplinar. Multidisciplinar são um monte de profissionais trabalhando junto, mas um não sabe o que o outro está falando. Eu acho que a gente tem que preconizar a interdisciplinaridade. Quer dizer, um profissional está trabalhando, o meu limite vai até onde o seu, mas eu sei até onde você pode atuar, até onde eu posso atuar. E isso é importante, principalmente quando a gente trata de dependência de drogas. Qual profissional que pode estar mais propenso, né? Nós temos, sem dúvida, como foi mencionado aí, o anestesista, mas eu vou colocar na qualidade psiquiátrica, o psiquiatra também está propenso. E o que a gente tem observado, eu na minha prática e também os estudos, por que o psiquiatra está mais propenso? Primeiro porque ele lida muito com o aspecto emocional, que 6 anos na faculdade a gente lida muito com órgãos, coisas objetivas. E o psiquiatra começa a lidar muito com a emoção, com questões complexas. E segundo, porque assim, a literatura mostra, e a minha prática também, de que assim, a pessoa quando faz a vocação por uma determinada especialidade, ela já tem às vezes algo, né? A vocação ela não vem, por assim dizer, por nada. E acaba tendo já antecedentes históricos na família. O anestesista, como o João mencionou, ele trabalha o tempo todo com alto estresse. Ele está lidando com parâmetros vitais importantes, que é a vida e morte. E isso faz com que ele fique mais estressado e vá procurar estresse. Mas a gente observa que, às vezes, enfermagem acaba procurando algumas drogas, principalmente benzodiazepínicos, sedativos, às vezes farmacêuticos, quer dizer, diversos profissionais da área de saúde. Eu tenho tido bastante contato com pessoas da psicologia, que estão trabalhando na psicologia hospitalar. Infelizmente, eu tenho visto que também estão indo para esse caminho de se automedicarem, porque não suportam o lidar com a morte, que é o dia a dia de um hospital. E isso fica pesado. Então, quando a gente fala nessa equipe interdisciplinar, que eu quero assim frisar, nós temos que perceber como nós estamos lidando com o paciente, mas como nós, que formamos a equipe, como estamos. Como está o meu emocional quando eu assisti à morte de um paciente meu? Como está o meu emocional na hora que eu vejo um colega meu doente, um colega meu dependente, por exemplo, de heroína ou do álcool, e isso afetando aí o seu dia a dia, sendo às vezes até afastado do trabalho, perdendo o trabalho, não conseguindo manter as coisas básicas para a sua própria família. Então, é bastante pesado e eu acho que o intuito nosso desse debate é estar prosseguindo com isso. Então, pelo que eu percebi que você colocou, existe a questão mais objetiva da gente tender a assumir mais a questão da doença física, digamos assim. Então, a comorbidade física, a afecção de uma cirrose, uma manifestação orgânica seria mais evidente. E como fazer, João, quando existe já a comorbidade psiquiátrica, principalmente os transtornos de depressão, transtornos de ansiedade? Isso, na tua experiência no Espírito Santo, tem sido um fator impeditivo para a prática médica ou alguma coisa relacionada, por exemplo, a uma psicose, alguma situação dessa natureza? Bom, eu não sou psiquiatra assim e não tenho um número de pessoas que foram ou estão sendo impedidos por causa de doenças dessa esfera. Agora, a comorbidade, ou seja, a existência das duas enfermidades, sejam primárias ou secundárias, eu não vou questionar isso aqui. Quando se associa um problema de uso indevido, abusivo de qualquer droga, a uma doença mental, já um distúrbio de emoções, a problemas mesoencefálicos, enfim, há uma potencialidade muito grande e o companheiro, o colega, ele perde mais rapidamente e mais sensivelmente, é mais fácil de ser visto, a perda do controle dele sobre suas atitudes, seja ele começa a se aparecer mal barbeado, começa a ter horários mais difíceis de ser alcançado, não está disponível à noite, começa a brigar muito com os profissionais que estão com eles por perto, a enfermagem, os outros técnicos e tal. E sobretudo, o entendimento do médico com o seu paciente fica extremamente transtornado, viu, nessa situação. Eu não posso dizer em números a questão da psiquiatria. Agora, eu tenho, com relação a dependentes que tornam-se deprimidos, ansiosos, medo, raiva, essas coisas vêm junto, né? O que seriam emoções normais de qualquer um animal,
tornam-se para nós, eu também sou um dependente de álcool, no caso em recuperação, mas essas coisas se tornam, assim, muito ruins, muito ruins. A sobrevida é extremamente dolorosa. Viu? E você viver com droga, profissão, paciente, estresse, né? Então eu não tenho números para te dizer isso no Espírito Santo, mas eu tenho pessoas, colegas que estão em tratamento. E que estão desnorteados emocionalmente quando chegam, né? Então eles vão para o psiquiatra, ele é avaliado, ele é visto também por um clínico que vai... E como falar então, Alexandrina, daquelas drogas como o tabaco, por exemplo, que não causariam esses transtornos, essas dificuldades emocionais? Você acha que tem mais dificuldade para o médico se assumir até como um paciente relativo à sua dependência de nicotina do que as outras drogas? Não, eu acho que assim, para ele assumir, não. É muito mais fácil um colega assumir de que ele é dependente do tabaco do que ele é ser dependente do álcool ou outra droga. Mas isso não quer dizer que seja benéfico a ele. Pelo contrário, a gente sabe que para a população é fundamental a importância o aconselhamento médico. Como é que ele vai aconselhar o paciente a deixar de usar a nicotina se ele usa? Como é que eu vou falar para o meu paciente, olha, você não deve fumar porque as suas coronárias estão aí já com pouca possibilidade de sobrevida se ele está com um maço de cigarro do lado, ou cinzeiro. Então isso é importante, sem dúvida não é. Eu queria só estar acrescentando a questão de depressão, de ansiedade, se isso impede ou não de continuar na profissão, se você me permitir acrescentar, depende do grau. A pessoa que está com uma depressão leve, ela consegue continuar o trabalho. Uma depressão moderada ou severa, ela não consegue nem cuidar de si, ela não consegue tomar banho, ela não consegue se alimentar. Como ela vai cuidar do outro? Então, ela tem que ser afastada da profissão, seja ela qual for. Eu não gostaria de, por exemplo, pegar um avião no qual o piloto está com depressão. Assim, o médico também, ele tem que ser afastado, mas é um afastamento temporário que tão breve ele melhora, ele retorna ao trabalho. Um quadro de ansiedade, a mesma coisa, dependendo da intensidade, ele pode continuar em atividade e às vezes não. Um quadro fóbico, um quadro de pânico, um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo, quer dizer, qualquer quadro vai depender da intensidade. Por isso o colega tem que procurar uma ajuda de um profissional da sua confiança. Em geral, a gente aconselha que seja um profissional que não trabalhe com ele para que ele tenha liberdade de falar coisas fundamentais. É importante o médico que vai lidar com outro colega doente tenha liberdade de perguntar sobre coisas de comportamento, sobre particularidades, inclusive sobre atividade sexual, uso de drogas, uso de automedicação, que ele não tem inibição de perguntar como se ele estivesse perguntando para um outro paciente que não seja médico. E é aí que o médico se beneficia, quando ele se defronta com um colega que esquece que ele é temporariamente médico e trata ele como ser humano que precisa de ajuda, que veio buscar cuidado e ele vai receber esse cuidado, porque o médico que vai tratá-lo se sente assim competente para dar a ajuda que ele vem em busca. Então eu queria colocar uma questão para os dois agora, né, em relação ao que você está colocando. Considerando que a gente não tem uma formação na área terciária, no nível de terceiro grau, de informações mais específicas, o que vocês dois achariam da inclusão no currículo médico da questão da dependência química, especificamente como dependência química e não pontualmente nas diversas especialidades? Alexandrina. Bom, eu vou estar defendendo duas coisas. Eu acho que, sem dúvida, né, por exemplo, se nós pegarmos um pediatra, ele quase não tem noção do que é um quadro de alcoolismo. Ele só vai detectar um alcoolismo, por exemplo, no pai de uma criança que ele está atendendo, quando já está em estágio avançado. O quadro de alcoolismo na mãe da criança, quando já está em estágio avançado. Se a gente partir para outras especialidades, igualmente, eu citei o pediatra simplesmente ao acaso. Nada contra os pediatras, né, que fique claro. Mas assim, a escola médica, ela dá as dependências, e vamos salientar mais ainda o álcool, de um modo muito disperso no todo do curso. Então, eu acredito que seria importante, né, que o curso médico se ativesse mais, porque é um problema que está afetando a população como um todo e os profissionais da área de saúde. E também eu gostaria de estar aqui defendendo, né, de que assim, deve-se incluir uma disciplina no qual mostra-se o lado humano do médico, que ele aprenda a procurar ajuda, de que não seja passado desde o início da faculdade, de que ele tem que ser forte, de que ele não fica doente. Ele está sim para cuidar, mas também para se tratar. E você, o que você acha, João? No Espírito Santo, nós estamos tentando, junto ao pessoal que vai assumir agora o governo, a colocar isso como rotina de ensino desde o jardim de infância, número 1. Com relação ao médico,
Eu vou dizer aqui uma coisa assim, eu hoje trabalho com dependência, estudo dependência e gosto de trabalhar com isso, muito mais porque eu tive num fundo de poço muito ruim, com perdas de todas as espécies, e fui levado ao meu tratamento pela família. Eu procurei o equivalente ao Conselho de Medicina que me atendeu lá. Então, nós médicos, num contexto geral, como a Alexandrina falou, nós não temos ideia do que é o desastre da dependência química, seja de remédio, seja álcool, seja o cigarro. E as drogas ilegais, que além do indivíduo ainda ultrapassa outro limite, que é a da marginalidade, né? Nós temos que tratar esses colegas, reconduzi-los às suas posições com dignidade, né? Porque o indivíduo tem que aprender algo como integridade, inteireza. Ele tem que estar bem para ele cuidar de alguém que não está bem. Okay. Eu queria agradecer a presença da Alexandrina, a presença do João, colocar para os colegas que estão assistindo que os médicos, como todos os profissionais da área de saúde, basicamente lidam com as suas emoções e com as emoções dos seus pacientes. Então é imprescindível que a gente possa se olhar para que a gente possa olhar para os nossos pacientes. Obrigado a todos. Obrigado. O Medicina Brasil fica por aqui. Até a próxima.